Bora conversar com o nosso entrevistado, o secretário estadual da Pesca, já está em linha conosco, o Thiago Frigo. Thiago, seja bem-vindo aqui na H2O, obrigado pela atenção mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Tiago, essa semana que o governo do estado tem promovido aí mais uma vez a Semana Catarinense do Pescado, com o objetivo justamente de fortalecer e reconhecer a pesca aqui em Santa Catarina, que ela é bastante diversificada, tanto a pesca aqui no litoral, quanto a aquicultura mais também nas outras regiões do estado. Exatamente. É uma lei estadual que o governador Jorginho Melo sancionou no ano passado, que cria a Semana Estadual do Incentivo ao Consumo de Pescado, né? Então, essa lei estadual, ela coloca no calendário estadual de 1º a 7 de setembro de todos os anos a Semana Estadual do Pescado, que é essa semana para incentivar o consumo de pescado, criar uma terceira semana no calendário. Na verdade, as outras semanas não são do calendário oficial de incentivo ao consumo, mas naturalmente já tem um grande consumo, como na Semana Santa e no Natal, né? Então, essa semana do dia 1º a 7 de setembro, o intuito é criar uma terceira semana para incentivar o consumo de pescados, que não é só importante do ponto de vista de toda a cadeia, desde o produtor, o pescador, o comerciante, mas também do ponto de vista da saúde da população, né? Porque é recomendável consumir 300 gramas por entidades internacionais, 300 gramas de pescados por semana, e o brasileiro, o que dá o equivalente a 12 quilos por habitante ano, e o brasileiro consome próximo de 10 quilos por habitante ano. Então, nós estamos abaixo da recomendação, e o pescado essa semana também serve, além de incentivar toda a cadeia produtiva, valorizar nosso pescador, valorizar nosso aquicultor, piscicultor, maricultor, também incentivar o consumo de pescados, nós que já somos aí os catarinenses mais longevos, né, para tentar ganhar um pouco mais ainda de saúde e, como diz o governador ontem, até na abertura do evento, chegar aí aos 100 anos, né? E aqui em Santa Catarina, né, não faltam opções. A gente vem falando aí da referência que é o setor pesqueiro no estado, da diversidade também de pescados que são produzidos. Gostaria que você destacasse um pouquinho também dessa diversidade que a gente tem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é destaque nacional tanto na aquicultura, que é o cultivo, né, como na pesca, que é a extração. No cultivo, nós somos os maiores produtores de ostras do Brasil, somos os maiores produtores de mexilhões do Brasil também. Aproximadamente 97% da produção de moluscos do Brasil estão em Santa Catarina. Agora passamos a ser os maiores produtores de macroalga Capaficus alvarezi, que é uma alga utilizada principalmente para biofertilizante, que inclusive o governador ontem sancionou simbolicamente o incentivo zerar o ICMS para essa alga, a comercialização da alga Capaficus alvarezi. Somos também o quarto maior produtor de tilápia do Brasil, o segundo maior produtor de truta, o segundo de carpa. Isso só para dar um panorama um pouco do cultivo, né, da criação, da aquicultura. E na pesca, temos aí Itajaí, a capital nacional da pesca, reconhecida por lei nacional. Temos as maiores empresas enlatadoras da América Latina de pescados aí, que todo mundo conhece, inclusive uma delas ali que fica em Itajaí, a Gomes da Costa, que é na Alterra agora, tem a maior planta enlatadora de sardinha do mundo. Temos aí ali em Navegantes também a Camil, que é a Coqueiro. Esses produtos todo mundo que consome enlatados e conhece nos supermercados, né? Já ouviu falar dessas empresas que estão instaladas aqui em Santa Catarina. Temos o maior número de embarcações pesqueiras do país, mais de 30% da frota nacional registrada está em Santa Catarina, o maior número de empresas, o maior número de empregos e também o maior volume de exportação de pescados também está em Santa Catarina. Nós não estamos em valor, mas em volume, Santa Catarina é o maior volume de exportação de pescados. Então, é uma cadeia produtiva muito importante do ponto de vista de econômico, de empregos, né? Mas também do ponto de vista cultural, né? Temos aí a safra da tainha, que é patrimônio cultural, a pesca artesanal da tainha, patrimônio cultural dos catarinenses. Isso envolve toda a comunidade, tanto o pessoal
os próprios pescadores, mas a comunidade que ajuda a puxar a rede, inclusive o setor turístico tem bastante a explorar desses pontos de vista, tanto da pesca como também da maricultura, trazer um turista para conhecer como se produz uma ostra até o prato final. Então, é uma cadeia muito importante e o governador nós criamos aqui da Secretaria Executiva, o governador aprovou o programa Pescados SC, que são 100 milhões de incentivo à pesca e aquicultura aqui de Santa Catarina. Algumas das entregas já foram feitas ontem no evento de lançamento da Semana do Pescado, como 2 dos 20 tratores dessa primeira leva que vão ser entregues até novembro. Um foi entregue para Florianópolis, outro para Laguna ontem. Então esteve o prefeito de Laguna Preto ontem recebendo, junto com alguns pescadores e a sua equipe. E também a prefeitura de Florianópolis também recebeu ontem os 2 primeiros tratores desse projeto, que entrega tratores para pesca artesanal, tanto para puxar embarcações, como para auxiliar na pesca artesanal de uma maneira geral, né? Então, dentro também dessa linha de ontem, além da isenção do ICMS da alga, também foi assinado o contrato com a Sheffield Yachts, de 14 milhões de reais para o bombeiro, que deve ser cedido para a Marinha posteriormente, de uma lancha aí, de ponta para resgate e salvamento da pesca, né? Algo que já é uma necessidade grande dos pescadores. E ontem foi assinado esse contrato que vai aí atender essa demanda latente há muitos anos dos pescadores de ter uma lancha específica para salvamento e rápida, né? A pesca catarinense movimenta uma cadeia enorme. O senhor estava citando alguns números aí que são impressionantes, né? Tanto no número de pessoas envolvidas quanto no volume de produção e financeiro. E ainda assim enfrenta algumas coisas que a gente passa desapercebido às vezes, né? Esse ano o deputado Napoleão Bernardes trouxe aí a necessidade de inclusão do pescado na cesta básica. E aí um questionamento, como assim, né? Até a carne de ovelha está na cesta básica, o pescado não estava, né, deputado, secretário? Uma coisa meio complicada. Aí dá esse problema da exportação, o governo federal diz, não, vamos incluir o pescado na merenda escolar. Quer dizer, coisa que já podia estar acontecendo sem a crise da exportação, né? São medidas que contribuem com o setor pesqueiro, que poderiam valorizar e principalmente na questão da merenda escolar, ensinar o consumo no sentido básico mesmo, porque o brasileiro é pouco incentivado a consumir, não nós aqui no litoral, mas o brasileiro em geral é pouco incentivado a consumir esse pescado. Se vem pela merenda escolar, de repente ajuda essa criação de hábito para valorizar ainda mais esse produto, né? A merenda escolar do pescado já existe em vários municípios há bastante tempo, no governo do estado também. Inclusive, a gente já fez, assim que a secretaria foi criada pelo governador Jorge Mello, já fizemos reuniões com a educação aqui do estado para ampliar a compra, né, do pescado. Isso foi ampliado de um ano para o outro. Dá para ampliar mais ainda, a gente entende que essa ampliação é possível de acontecer, tanto do ponto de vista estadual, municipal e federal. Essa ampliação não só pode, como deve acontecer do ponto de vista de saúde, inclusive das crianças, né? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido também. E já está na merenda escolar de alguns municípios, está na merenda também de escolas estaduais, mas a gente está trabalhando para ampliar, na verdade, esse consumo de pescado, já que o ômega 3 e os nutrientes do pescado são muito importantes aí para a saúde. É uma proteína nobre, né, do pescado que deve ser incentivado o consumo, e a Semana Estadual do Pescado vem nessa linha de incentivar o consumo dessa proteína tão nobre. Bacana. Se tiver um workshop de receitas aí, avisa a gente aí que a gente vai lá para conhecer novas formas de consumo aí, secretário. Com certeza. Ontem a gente fez o lançamento, junto com o governador Jorge Mello, no mercado público aqui de Florianópolis, né? E o mercado ali, vários restaurantes estão oferecendo pratos a R$ 29,90 na base de pescados. Inclusive, ontem eu comi uma paella ali, logo depois do evento, e muito bem servida, R$ 29,90, algo que não é comum no dia a dia. E nessa semana ali, todos que aderiram ali no mercado público, foi aproximadamente uns 5 restaurantes, uns 50%, 60% dos restaurantes tem um prato a R$ 29,90 à base de pescados.
e isso realmente atrai bastante o público, e as peixarias também ofereceram de 10% a 20% de desconto. Isso dá um resultado bem positivo. Ano passado já teve também. Nós fizemos uma reunião com a Brasel também, que esteve presente ontem, e também estimulou os seus afiliados a estar dando o desconto nessa semana também nos produtos à base de pescado. Então, é uma semana que tá no calendário, já está no calendário oficial, agora de 1º a 7 de setembro, e a gente vai continuar trabalhando para incentivar cada vez mais essa cadeia, não só, como eu falei, do ponto de vista de apoiar os pescadores, apoiar os nossos piscicultores, os nossos aquicultores, que ontem, inclusive, é o Dia Estadual do Aquicultor também, coincide nessa data também, que o governador também sancionou em 2023, mas é importante toda essa cadeia e todo esse incentivo que se dá. Dentro do programa Pescados SC, a gente tem uma gama muito grande que vai desde do incentivo ao pescador e ao aquicultor, como os kits de despesca que nós vamos fornecer para a piscicultura catarinense, como o Pronamp Aquicultura e Pesca, que o governador também sancionou ontem, que são quase 50 milhões de reais disponibilizados a juros zero, e o mais importante, sem banco, diretamente do Fundo de Desenvolvimento Rural, direto na IPAGRE dos municípios. Então, o pescador e o piscicultor, ele pode buscar a IPAGRE do município para fazer o projeto e buscar esse financiamento de até 50 mil reais. E para os piscicultores, onde é mais importante a questão do custeio, nós pela primeira vez aprovamos 75% do projeto, pode ser para custeio também. E como está tendo uma crise aí, a gente sabe da tilápia, importação de tilápia do Vietnã, tarifa para exportação, está criando um cenário de maior dificuldade para o nosso produtor de equilibrar suas contas. Então, por isso que a gente levou essa questão do custeio também, para ele poder financiar a juros zero e sem um banco atravessando direto do Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, essa possibilidade também de custeio de 75%. Então, é um projeto aí também inédito, com um volume significativo de recursos, que o nosso pescador e agricultor pode aproveitar agora, indo no escritório municipal da IPAGRE e fazendo o projeto para poder, daqui a pouco, botar um motor melhor na sua embarcação, comprar um apetrecho, uma rede, ou o piscicultor, nessa vez, inclusive, financiar a sua ração, o seu alevino, que inclusive a gente tem um projeto de tilápia forte também, dentro do programa Pescados SC, que vai disponibilizar a genética da IPAGRE, que está na 5ª geração da tilápia geneticamente melhorada por eles, inclusive mais adaptada à condição climática aqui de Santa Catarina, e a gente vai levar isso para os produtores de alevino, que em contrapartida vão dar alevinos para o estado de Santa Catarina, para treinar o pessoal junto com a Secretaria de Agricultura e Pesca, junto com a IPAGRE, os jovens, mulheres que querem entrar na atividade, para receber esse alevino e dessa contrapartida, desse melhoramento genético que a IPAGRE e o Estado de Santa Catarina vão estar fornecendo. Isso são algumas linhas que a gente está atuando. Tem também um sequenciador genético que a gente comprou no programa Pescados SC, repassou o recurso para a SIDASC, que vai adquirir um sequenciador genético pensando no final da cadeia, do ponto de vista do consumidor também, contra a fraude no comércio de pescados, que são feitas análises de DNA para te identificar se aquele filé de peixe, por exemplo, que está sendo anunciado como linguado não é um panga, ou um bacalhau que não é bacalhau. Esse sequenciador genético está sendo adquirido pela IPAGRE. Nós já fizemos o repasse pela SIDASC, desculpe, para fazer essas análises e evitar essa fraude que a gente sabe que acontece no mundo inteiro, fraude em pescados, não é algo daqui. Inclusive, a gente teve uma discussão com a Peixe BR, que nos visitou aqui, que é a Associação Nacional de Piscicultura, que está preocupado com essa importação da tilápia do Vietnã, que o governo federal liberou, do nosso ponto de vista, e dos pareceristas da IPAGRE, pesquisadores da IPAGRE, que são especialistas no assunto. Eles têm uma preocupação não só do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista de fraude também, porque a Peixe BR trouxe do panga, que é importado do Vietnã, um número de fraude muito grande das análises que eles fizeram com relação à umidade e proteína. Isso quer dizer que tem muita água dentro desse produto do Vietnã, e eles analisaram isso em um laboratório credenciado e apresentaram essas análises para nós, e agora estão fazendo essa tilápia que está chegando do Vietnã, que segundo eles são dos mesmos fornecedores.
Então, a gente é mais uma ação que a gente está fazendo aqui, adquirindo esse equipamento, pensando na comercialização também, que a gente tem os kits de pesca para piscicultura, o Equipa Bem Pesca, que são esses tratores, fábrica de gelo e também um quadriciclo para pesca não profissional, pesca esportiva, né? Também está sendo prevista nesse projeto. Também tem os equipamentos de caminhão do direto da água para facilitar a comercialização do pescado, também vão ser adquiridos. Caminhões MUC também para piscicultura. Então é um projeto grandioso, muito grande, o Pescados SC, que o governador Jorginho Melo está apoiando. São muitos projetos dentro de um programa que a gente aprovou ainda esse ano. E ontem nós fizemos as primeiras entregas já desse programa, que muitas vezes um desses programas já é comemorado, às vezes com muito entusiasmo, e nós temos aí praticamente 10 projetos dentro desse grande programa que já está em andamento, já tiveram as primeiras entregas. É algo assim inédito que realmente o governo do estado está apoiando o pescador. Inclusive, a gente tem um desconto do óleo diesel, que agora os pescadores e as colônias têm que estar atentos, porque precisa se cadastrar no Ministério da Pesca até o final desse mês, se cadastrar suas embarcações através das colônias, para ter o desconto estadual do óleo diesel para o ano que vem. Então, as colônias têm que estar atentas aí. Ano passado foram mais de 30 milhões de reais de desconto do óleo diesel para a pesca aqui de Santa Catarina. E os pescadores, muitas vezes, não têm esse conhecimento e tem que aproveitar e estar junto das colônias, da Federação dos Pescadores e das suas entidades para fazer esse cadastramento junto ao governo federal para poder ter esse desconto do óleo diesel aí, que é mais de R$1 por litro, que é algo significativo para os pescadores no final do mês, né? E é aí que muitas vezes acontece o problema, né, do pescador estar antenado e procurando a sua colônia. Eu digo porque aqui na nossa região, todos os coordenadores, sejam de colônia, sejam de sindicatos, sejam de associações, lamentam muito que os nossos pescadores não formam uma categoria muito unida, assim, não é uma categoria fácil de reunir para defender os interesses, é uma categoria meio ressabiada, talvez, ou meio desconfiada, não acredita muito, né, na força da união, do cooperativismo e às vezes paga um preço caro, porque seria muito mais fácil conseguir uma série de melhorias se unidos fossem, né? Se nós teríamos, sem dúvida, por exemplo, só para citar Jaguaruna, duvido que não tivéssemos ainda uma câmara fria para quando dá um grande lance, tu já poder guardar o teu peixe e não precisar vender pelo que te é oferecido no primeiro momento, que às vezes prejudica o pescador aqui, né? Não tem como armazenar, vende para o atravessador pelo preço que ele quiser pagar e o pescador sofre com isso, mas enfim, pouco a pouco melhorando. Acho que são programas importantes que o senhor está trazendo aí, condições interessantes para o nosso pescador evoluir, quem sabe ali na frente outras conquistas ainda possam acontecer. Secretário, sempre bom conversar contigo, obrigado pela tranquilidade, pela franqueza que o senhor sempre nos atende, seja bem-vindo sempre aqui na H2O. E parabéns aí pelo lançamento desses programas aí. Obrigado, e dentro desses primeiros 20 tratores, já para antecipar, Jaguaruna está contemplada, né? Vai receber também esse trator da leva dos 20 primeiros tratores. Ontem a gente antecipou 2, mas Jaguaruna também vai receber um para atender a pesca artesanal. Que bom, obrigado. Laguna e Jaguaruna sendo atendidos aí nos primeiros tratores a ser distribuídos. Ontem o prefeito Preto de Laguna, o Preto Cripo, já estava querendo dirigir o trator lá, já pilotar o trator. Obrigado, Tiago, um abraço, bom trabalho. Obrigado, estamos sempre à disposição, um abraço aí para vocês, uma ótima semana. Valeu. Com peixe, né? Vamos comer um peixinho e aproveitar as promoções e cuidar da nossa saúde, né? Verdade. Aproveitar a semana, porque a gente puder passar por Floripa, aproveitar esse preço aí de R$ 29,90. Uma paeja R$ 29,90 só na promoção mesmo, né? A gente sabe que o custo é alto para preparar uma boa paeja, então tá bem servida no mercado público em Floripa. Bacana, obrigado, um abraço, secretário, obrigadão. Obrigado, um abraço.